Olá pessoal, eu sou Janaína Marcelli e vocês estão no canal Floricultura e Pastagens. Hoje o assunto que nós vamos abordar é sobre quando devo tomar a decisão de adubar ou não o meu pasto com nitrogênio. E vamos falar um pouquinho também sobre essas quantidades da adubação. Então segura a vinheta que daqui a pouco o nosso vídeo começa. E aí, pessoal, tudo bom? Então, quarta-feira, acho que foi quarta, é isso mesmo. Eu fiz umas enquetezinhas lá no Instagram, ou aqui no Instagram, não sei onde você está assistindo o vídeo, em relação à adubação nitrogenada. Então, eu fiz umas 3 perguntinhas para o pessoal lá e recebi uma série de respostas. Mais de 800 pessoas participaram da enquete, eu fico bem feliz quando o pessoal participa. E as perguntas, todas elas tinham relação com a adubação nitrogenada. A primeira pergunta que eu fiz foi a seguinte: se eu adubar meu pasto com nitrogênio, obrigatoriamente eu vou ter que aumentar minha taxa de lotação? E eu só dei 2 opções, sim ou não. Eu não dei a opção depende, né? Porque geralmente essa é a nossa resposta clássica, tudo depende, né? Então quando a gente fala em produção animal sobre pastejo, muita coisa acaba realmente sendo dependente da situação que a gente se encontra, né? Então vamos pensar em 2 situações. Vamos pensar num pasto que está manejado de uma forma racional, né? O que eu estou falando de uma forma racional? É aquele pasto que não extrai, né, e muito, que a gente não tem uma taxa de lotação muito alta, em que a gente não tem um pasto rapado, que a gente não tem muita contaminação por invasoras, tá? Então nós vamos tratar de um pasto que é normal. Ele não tem uma produtividade muito alta, mas ele é um pasto que pode ser dito como normal, não é um pasto degradado, tá? Se eu estiver trabalhando com um pasto desse jeito, a adubação nitrogenada ela vai auxiliar o acúmulo de forragem. O que eu quero dizer com isso? Ela vai aumentar a produção do pasto, né? Então eu preciso decidir se esse aumento na produção de pasto, ele vai obrigatoriamente trazer um aumento na taxa de lotação. Eu digo para vocês que na maioria das vezes sim. Em contrapartida, se eu tenho um pasto que está muito degradado, se eu tenho um pasto que está sofrendo, que está muito contaminado por invasores, a adubação nitrogenada ela vai servir para dar um respiro nesse pasto. Por isso, aumentar a taxa de lotação não seria uma estratégia adequada, né? Então, esses 2 pontos precisam ser avaliados, né? Então, eu coloquei lá também uma foto de um pasto degradado e perguntei se naquela situação eu teria que aumentar a taxa de lotação. Naquela situação, a resposta que eu digo para vocês é que em 90% dos casos, não. Por quê? Porque a capacidade de suporte daquele pasto já não estava sendo respeitada. Aí você me pergunta, como várias pessoas perguntaram, inclusive isso aqui podia até cair lá no nosso quadro Produtor Pergunta, eu respondo. Aliás, eu preciso fazer mais quadros desse, viu, pessoal? Manda as perguntas aí pra gente gerar, né, informação para esse quadro. Então aí o produtor me pergunta: professora, então só se eu jogar adubação, eu jogar somente adubação nitrogenada, isso vai resolver? Então você tem que tomar uma decisão de adubar ou não com nitrogênio, tá? Então eu vou dizer para você o seguinte: se eu falar para você não vai resolver, eu vou estar mentindo, porque sim, se você colocar o adubo nitrogenado naquele pasto, ele vai sim aumentar um pouco a produção. Mas você tem que compreender que o nitrogênio sozinho ele não faz milagre. Há uma necessidade da gente também trabalhar os outros nutrientes do solo, tá? Então, se eu tenho um solo ácido que está apresentando para mim esse pasto todo degradado, cheio de plantas invasoras, todo descoberto, tá? Eu vou precisar trabalhar com outras frentes, que não especificamente o nitrogênio. Então, a minha decisão de adubar esse pasto com nitrogênio, ela tem que passar também por uma decisão de eu fazer um manejo correto da fertilidade desse meu solo, tá? Então, o que eu tenho que fazer? Qual é a primeira coisa que eu tenho que fazer para a tomada de decisão em relação a adubar ou não com nitrogênio? A análise de solo. Mas, professora, por que eu tenho que fazer a análise de solo se o nitrogênio nem aparece na análise de solo? Por quê? Para eu saber se o nitrogênio realmente vai trazer o efeito esperado, eu tenho que estar com os outros nutrientes na medida certa, tá, pessoal? Então, o processo de adubação de pastagens, ele deve ser um processo contínuo e conjunto. O que eu quero dizer com isso? Não adianta, tá, eu fazer adubação nitrogenada sem ter me preocupado com os teores, por exemplo, de fósforo daquele solo. Se tá com solo ácido, com baixos teores de cálcio e magnésio. Por quê? Porque um nutriente só não resolve. Eu preciso resolver todos os nutrientes faltantes naquele meu pasto. Agora, em contrapartida, se eu tenho um pasto que tem uma boa produtividade e que eu já ajustei
o calcário, fiz uma gessagem, eu implementei o pasto da forma mais correta possível, seguindo todos os tratos agronômicos, com análise de solo, com fósforo, tá? Fiz tudo direitinho, bonitinho, com semente de qualidade. A adubação nitrogenada, ela vai ser um baita incentivador e impulsionador do desenvolvimento do meu pasto. Então, a decisão de aumentar a adubação nitrogenada, ela vai ter que estar atrelada ao fato de eu ter ou não recurso financeiro para aumentar a taxa de lotação daquele pasto. Ou então, eu vou ter que desafogar uma área porque quero fazer uma renovação, uma recuperação, e eu vou precisar aumentar a taxa de lotação numa outra área. Então, essa área que vai receber os animais que vão desafogar, tá? Ela precisa ser adubada com doses maiores de nitrogênio. Então, existem alguns resultados de pesquisa que apontam que para cada 40 kg de nitrogênio por hectare que eu coloco num pasto de braquiarinha, por exemplo, eu consigo aumentar uma unidade animal. É claro que esse número, tá, ele não vai valer para todas as regiões, ele é um número extremamente generalista. Eu não gosto muito desses números mágicos que aparecem, vocês sabem disso, nós já conversamos sobre isso, né? Aquela história de que para cada 1 kg de nitrogênio, se eu estiver trabalhando com braquiário, eu vou colocar aí 40 kg de matéria seca, ou para cada 1 kg de nitrogênio em pânico, eu coloco até 70 kg de matéria seca. A gente utiliza esses números para poder fazer as contas, tá? Para ter um embasamento para calcular a capacidade de suporte e taxa de lotação, tá? Mas eu não gosto muito desses números mágicos. Mas é fato de que quando você aumenta a adubação nitrogenada, você é praticamente obrigado a aumentar a taxa de lotação se o seu manejo estiver correto. Por outro lado, a decisão de adubar um pasto com adubação nitrogenada, tá? Com nitrogênio, desculpa. Um pasto degradado, ela passa também pela decisão de vocês adubarem com os outros nutrientes. Então, não adianta eu vestir um santo para desvestir o outro, né? Não adianta eu fazer escolhas de adubo. Então, qual é a estratégia? Qual é a dica que eu dou para vocês? Separe uma parte da propriedade e trabalhe numa parte menor com todos os adubos para vocês verem o resultado. Isso é muito mais interessante, tá? E muito mais rentável do que se você trabalhar uma parte maior com um único adubo. Então, o que eu recomendo? Tem uma área que está degradada, quer recuperar essa área, tem várias áreas degradadas, então pega uma área menor e faz tudo o que ela tem direito. Análise de solo, correção, adubação fosfatada, e aí sim você toma a decisão de adubar com nitrogênio, tá? Melhor do que você simplesmente comprar só o calcário e jogar na área inteira. Melhor do que você simplesmente só comprar o fósforo e jogar na área toda, o nitrogênio na área toda. Então, uma área menor com todos os nutrientes vai te dar um resultado muito melhor do que uma área maior faltando nutrientes. Então, essa é uma dica importante que eu queria deixar para vocês aqui nesse vídeo de hoje, tá? Porque muita gente me faz essa pergunta, pessoal. Todo mundo quer saber, professora, se eu só jogar nitrogênio num solo degradado, resolve? Se eu falar que não resolve, né? Eu não vou estar sendo sincera. Vai ajudar. Resolver não, né? Não vai resolver. Então, a gente tem que parar com esse hábito de querer ficar tampando o sol com a peneira, achando que pequenas ações vão resolver o nosso problema. A gente precisa pensar a propriedade como um todo. Então, a decisão de adubar com nitrogênio vai depender da qualidade que está o seu pasto, tá? Se está um pasto ruim, se está um pasto muito degradado, se está um pasto que tem uma quantidade muito grande de plantas invasoras. E qual é a dose? Quanto eu devo jogar de nitrogênio, tá? Isso vai depender do que você espera em relação à produtividade da sua planta. Existem algumas plantas que são muito exigentes em fertilidade de solo. E essas plantas são muito produtivas. E são duas coisas que a gente não consegue desatrelar. Então, sempre que a planta for muito produtiva, ela vai ser muito exigente em fertilidade de solo. Não adianta você querer colocar planta que precisa de solos fortes, tá? Num solo fraco. Não adianta. A não ser que você faça a correção desse solo e entregue para a planta as exigências dela. Se a planta é exigente, obedeça a exigência da planta, que senão você vai dar com os burros na água. Não adianta querer trabalhar de forma diferente dessa, tá? Então, a dose que você vai aplicar, ela vai variar de acordo com a planta forrageira que você está utilizando, com o nível tecnológico que você está utilizando, com a produtividade esperada e, sobretudo, com sua capacidade de colheita. Tá? Se eu tenho lá um pivô que estou colocando 500 kg de nitrogênio por ano, obrigatoriamente eu tenho que aumentar muito a taxa de lotação. E eu não posso colocar uma braquiarinha nesse pivô. Eu tenho que trabalhar com uma planta que seja mais produtiva e responsiva a essas doses de nitrogênio. E lembrando que quanto mais nitrogênio eu coloco no meu solo, mais acidificado ele fica. Então, anualmente, eu tenho que fazer análise de solo para poder verificar isso, tá? Braquiária, por exemplo, decumbens ou que seja marandu, em sistemas contínuos, que é a maioria esmagadora dos sistemas de produção do Brasil, diz para mim aí qual é o sistema que você usa. Eu queria muito saber isso, viu, pessoal? Fazendo um parênteses aqui, os seguidores aqui do nosso canal,
O que vocês usam, né? É o rotativo? É o contínuo? Qual é a planta? Escreve aí pra mim. Professora, eu uso contínuo, rotativo, só para ter uma noção, até pra gente direcionar melhor os vídeos, tá? Para saber se vocês estão mais interessados no contínuo, no rotativo, tá? Então, se você tem uma braquiária, fechei o parênteses, tá, pessoal? Falo muito rápido às vezes, né? Se você tem um sistema contínuo, tá? Em que os animais vão ficar ali o tempo todo, você não tá piqueteando, não significa dizer que você não precisa adubar, tá? Então, se você jogar doses modestas de 30, 50 quilos de nitrogênio por hectare ano, você segura muito bem esse teu pasto, tá? Se você não estiver trabalhando com nível tecnológico adequado. Você quer aumentar a taxa de lotação, quer aumentar ganho por área, aí sim você aumenta um pouco a adubação nitrogenada. Então essas doses de 30, 40 quilos de nitrogênio são doses que você vai utilizar para fazer a manutenção do seu pasto e não deixar que as plantas invasoras cheguem ali e tomem conta de tudo. Então, à medida que você vai relaxando, deixando de adubar, você vai percebendo que vai ficando o solo descoberto, a planta vai perdendo vigor a cada ano, tá certo? Então, você vai percebendo a presença das plantas invasoras e aí inicia um processo que pra gente sair dele é muito complicado. Então, o ideal é que a gente não entre. Então, se você trabalhou bem, tá certo? Num processo de implantação do seu pasto, numa lotação contínua, essa dose aí de 50 quilos, 30 quilos, ela é suficiente para segurar o seu sistema de produção. Quer aumentar a taxa de lotação? Aumenta a adubação. Se você trabalha num sistema rotativo e você não quer uma taxa de lotação alta, está trabalhando, por exemplo, com pânico, que seja aí, Mombasa, Zuri, Quênia, Miyagi, tá, Paredão, está trabalhando com pânico, se você quiser rodar com uma taxa de lotação de 3 unidades animal por hectare, sem irrigação, você vai ter que trabalhar com doses próximas aí de 250, 300 quilos de nitrogênio por hectare ano para ter respostas positivas. Quer subir um pouco mais sua taxa de lotação? Vai ter que subir a adubação nitrogenada sem descuidar dos níveis de fósforo, dos níveis de potássio. Outra coisa, o potássio é extremamente negligenciado pelos produtores. Gente, é impressionante como a gente esquece do potássio. E o potássio é um nutriente muito demandado pela planta. Então, o cloreto de potássio ele tem que entrar junto com a adubação nitrogenada também. Mas sobre o potássio a gente vai falar num outro momento. Tá, pessoal? Então, a adubação nitrogenada, a tomada de decisão de adubar ou não com nitrogênio, ela tem que partir do princípio da condição do seu pasto, tá? Se você tem um pasto bom e colocar o nitrogênio em doses maiores, você tem que aumentar a taxa de lotação. Se você tem um pasto ruim, que está começando a degradação, trabalhe os outros nutrientes e também completa o nitrogênio para manter a produtividade, tá? E depois, no futuro, começar a aumentar a taxa de lotação, tá bom, pessoal? Esse era o recado de hoje. Eu peço para vocês seguirem a gente em todas as nossas redes sociais, sempre Forras de Cultura e Pastagens. A gente tem lá o Instagram, tem o YouTube, tem Telegram, tem Twitter, tudo Forras de Cultura e Pastagens. Temos o podcast, tá? E se você curtir e comentar esse vídeo, você ajuda ele a chegar a um maior número de pessoas. Pessoal, era só isso. Fiquem com Deus e até a próxima.